Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. Eu sou o Hugo Carneiro, diretor do Grupo SR. Hoje estamos com esse episódio especial. Trouxemos aqui um design de produtos de uma marca inovadora, com muita tecnologia, design, que mistura a arte realmente com o metal, com a louça, coisa que temos em todas as casas, em todos os ambientes. Então, estamos aqui com Marcelo Alves. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Vértice Cast. Fala um pouquinho pra gente, quem é você, o que você faz lá na Docol. Você chegou esses dias na Docol, né? Tá bem recente, né? Cheguei há pouco tempo, há 32 anos, faz pouco tempo. Bom, gente, eu sou o Marcelo, eu sou designer, já trabalho na Docol há 32 anos, né? Desses 32 anos, não diretamente com design, mas 10 anos em processo de fabricação, eu era ferramenteiro. Depois resolvi fazer desenho industrial, não sabia nem o que era a profissão de verdade, né? Vou desenhar máquina, né? Desenhista industrial, né? Aí onde eu descobri o mundo do design. Desde 2002 eu estou no desenvolvimento de produto, né? Então eu passei por várias fases dentro do desenvolvimento de produto, desde como projetista, daí como designer mesmo. E hoje, né, nós somos a área de design da Docol cresceu bastante, né? Nós somos em 6 designers hoje. E como a Docol tem vários segmentos, né? Tem inox, tem louça, tem metais, banheiro e cozinha, nós temos um designer para cada segmento. E hoje eu meio que faço a gestão dessa equipe, gestão criativa, né? Temos também as linhas assinadas, eu particularmente toco as linhas assinadas, né? Que é um ponto importante na estratégia de marca da Docol, né? Então eu toco essas linhas, né? Sou marido da Sheila, pai da Sofia, né? São as minhas meninas. Cortador de grama oficial também? Cortador de grama, né? Tem um sítio que tem lá o meu pomar, minhas flores, né? Meus passarinhos que eu cuido, né? Quem cuida dos passarinhos é minha esposa, né? Mas eu finjo que são meus. Não tenho, não é na gaiola nada, gente. Eu tenho só o tratador fora, assim. Eles vêm naturalmente, né? Legal. Então, assim, é bem bacana. E o design, para mim, vamos dizer assim, é muito mais do que uma profissão, né? É algo que eu curto muito, eu gosto muito. Nem curtir não é a palavra correta, mas assim, também não é vocação, é aquilo que eu aprendi a fazer, aprendi o que gosto de fazer, gosto de solucionar problemas, porque ser designer é resolver problema, né? Eu acho que isso é inerente. Tenho mestrado no design, sou doutorando em design também, né? Inclusive, o meu doutorado é como aproximar a universidade da indústria, que hoje aqui no Brasil é um gap muito grande, né? Uhum. Então, esse é meu trabalho de doutorado, encontrar uma estratégia para fazer essa aproximação. Então, esse é um pouquinho de mim, um pouquinho daquilo que eu sou. Sou flamenguista. Opa, coisa boa. Já começamos indo para uma linha que não será muito interessante se a gente seguir nela. Flamenguista é gente boa. Então, assim... Só não pode machucar. Não. Hoje, o Flamengo, o povo machuca cada jogo, machuca um. Tá complicado, cara. Então, assim, um pouquinho de mim. Também fui professor universitário durante 6 anos. Né? Então, para mim, eu tenho uma convicção de que aquilo que você ensina, você aprende. Então, para mim, é muito importante a questão da educação. Professor de design de produto. Isso, de várias cadeiras, de metodologia de projeto, de ilustração, desenho manual, oficina. Né? Tu acha que você falou que você aprendeu, né? Não é vocação. Mas você acha que estar no chão de fábrica te trouxe esse interesse de aprender? Sim. Porque o que acontece? Todo designer industrial é importante que ele esteja no chão de fábrica. Ele não pode projetar algo que ele não sabe como se fabrica. Eu fiz o papel inverso. Eu aprendi como se fabrica, né? Até porque minha formação de base é técnica, é Senai. Então, por isso que eu fui para a ferramentaria. Aos 15 anos, 16 anos, na verdade, eu já estava dentro da ferramentaria da Docol, né, trabalhando com ferramentas de usinagem, molde de injeção, ferramentas de estampagem de chapa,
ferramentas de fundição. Então, eu aprendi todo o processo, né? Porque a Docol é muito vertical. Então, a gente tem desde fundição, usinagem, lixo e polimento, montagem, galvânica, tem acabamento, tem galvânica, né? Então, assim, nós temos uma empresa muito vertical, tem diversos processos. Então, nós somos especialistas em várias áreas. Então, eu aprendi tudo isso. Eu fiz o caminho inverso. Então, quando eu iniciei na engenharia de produtos, né, mesmo sendo projetista, para mim foi importante porque eu já sabia aquilo que eu projetava, como que eu ia fabricar. E depois, aquilo que eu desenhava, como que eu ia fabricar. Então, eu consegui viabilizar várias ideias, várias inovações em termos de design, de função, sabendo como funciona o processo. Isso é importante. Então, o desenhista industrial, o designer de produto, ele tem que conhecer o chão de fábrica. Ele tem que saber como que as coisas, tudo que ele projeta, como que é fabricado. Para que ele entenda o processo, para que ele consiga inovar dentro daquele contexto. A gente já resolve um problema quando a gente olha para a arquitetura, né? Que aí o arquiteto vai lá e faz um projeto maravilhoso, bonito, mas coloca uns trem lá. Aí quando o engenheiro vai executar, o engenheiro fala, não, dá para executar isso não. Aí você já inverteu o papel e já resolveu isso, né? Porque quando você olha, você está desenvolvendo um produto ali, você já tem a noção da complexidade que é a produção. E aí a gente tem que pensar também, beleza, é complexo, dá para produzir, mas é complexo, mas o custo de produção é muito alto. Será que tem aderência ao mercado também? Então, é um universo à parte, né? Tem um detalhe também, né, Marcelo? A gente estava conversando antes, batendo um papo aqui informal, em relação a isso, que as linhas assinadas, né, a gente começa a ver, assim, algumas coisas que você, que é acostumado a ver uma torneira normal, você olha e fala, pai, como é que esse negócio vai funcionar, né? E eu achava o seguinte, né, na minha cabeça, eu achava que você ia lá, desenhava tudo e agora se vira indústria, resolve isso aí, é isso aqui. E aí você me falou que não é bem assim, né? Fala um pouquinho para o nosso público como é que funciona, né, toda essa questão já do desenvolvimento desse produto para ter tanto esse design, trazendo a arte, trazendo algo diferente, inovador, que nenhuma outra marca tem, mas que seja também funcional e prático. Eu acho que até desenhar uma linha do tempo aí, do processo criativo até o produto lá na ponta, sabe? Porque, como eu estava comentando anteriormente, eu acho que tem vários detalhes que precisam ser olhados, né? Não é o desenho e não é só a fabricação. Tem outras coisas que são inerentes ao desenvolvimento de produtos que são interessantes, né? Perfeito isso, Barbosa e Hugo. Porque quando a gente olha um produto, principalmente uma torneira, lá na ponta, lá, aqui na Só Reparos, aqui dentro da loja, não se tem a noção de todo o processo que foi para chegar naquele produto. Um negócio tão simples, que passa água dentro, né? Simples de modo de falar. Então, assim, particularmente das linhas assinadas, né? Então, quando a gente faz o convite para o arquiteto, para ele assinar para a gente a gente tem o aceite dele, né? A gente começa o processo. Normalmente, ou a gente faz um briefing para o arquiteto ou para o designer, né? E ele cria dentro daquele briefing. Ou a gente deixa aberto também para ele trazer um problema que ele enxerga, né, no mercado, né? Que eu acho que é mais interessante, quando ele sente uma necessidade que ninguém atende e que ele tem a oportunidade agora de poder resolver isso. Então, aí a gente começa todo o processo. Aí a gente traz ele para a Docol, a gente mostra o processo de fabricação, mostra os materiais, mostra como é que se produz uma torneira, desde a fundição, a usinagem, lixo e polimento, galvânica, montagem, testes de laboratório, porque tudo tem que passar por testes, tem que ser validado em teste de laboratório, né? A montagem, mostra a matéria-prima, mostra o latão, né? Que é muito importante ele sentir a matéria-prima, sentir como é que ele pode trabalhar a forma usando a matéria-prima como ponto de partida, né? Então, a gente contextualiza ele, a gente traz para o nosso mundo. A gente mostra quais são as restrições, quais são as barreiras de processo. O briefing basicamente é isso, as restrições e barreiras que existem na produção. Aí, quando a gente quer um produto específico, daí a gente briefa, a gente faz um pouquinho mais completo. A gente, queremos um produto de cozinha, que vai funcionar assim,
né, que vai ter essa função, Sim. né, quando é um briefing fechado. Quando é um briefing aberto, o nosso briefing é essa visita e essa contextualização dele dentro do nosso processo. E é você, Marcelo, Eu faço isso. que faz isso? E você que escolhe os escritórios ou o arquiteto que vai fazer parte do projeto? Ou tem algum... O arquiteto está assistindo a gente aqui agora. Pô, seria interessante desenvolver um produto Cadocol. A gente tem, na verdade, a gente já tem vários nomes mapeados, né? Então, a gente faz uma seleção que tenha aderência com a marca, que tenha vamos dizer, projetos relevantes. Então, a gente faz uma seleção, tem os nomes e com a diretoria a gente alinha, né, quem serão os próximos assinados. Sim. Então, a gente está agora também buscando, né, mais nomes, né, fazendo um trabalho bem completo para ter vamos dizer assim, um repertório e até mesmo para a gente poder conhecer o trabalho, né, servir de inspiração para a gente também, né. Aí, durante o processo, a gente fez toda essa contextualização com o arquiteto, ele já entendeu o que é uma torneira, tecnicamente eu passo algumas especificações, como é que funciona, como é que abre e fecha a água, né? Tem um cartucho que vai lá dentro, seja para monocomando, seja somente para água fria. Monocomando é água quente e água fria, tem um cartucho que é somente para água fria, né? Então, meio que a gente contextualiza também tecnicamente quais são as tecnologias possíveis de utilizar, e depois ele começa a parte de geração de alternativas. Aí é ele e a equipe dele, ou ele sozinho, né? Depois ele manda os desenhos para a gente, e a gente vai trabalhando esses conceitos, né? Refinou, apresenta para a diretoria, 1, 2 ou 3 propostas, já com a contextualização, com a defesa, o porquê do projeto, o porquê daquela alternativa, quais são as características, né? E também já vai com o nosso parecer em termos de factibilidade e viabilidade técnica, né? Então, assim, aí a diretoria dando ok, a gente começa todo o projeto de desenvolvimento, até ter um protótipo. Até então, quando a gente aprova o conceito, não tem um protótipo às vezes. Pode ter um mockup. O que é um mockup? O mockup é um modelo volumétrico, feito em impressão 3D, não funcional, né? Aprovou... Isso é só uma carcassinha. É só uma carcaça, para ter noção de volume, tamanho, se a bica gira ou não gira, né? Para ter uma noção um pouco mais completa, né? Aí depois, aprovando o conceito, a gente, né, começa a partir de um pré-projeto. O pré-projeto é onde a gente vai realmente fazer aquele produto funcionar, né? Vai fazer passar água, vai resolver todas as questões técnicas, vai, por exemplo, a Naiade. A Naiade tem uma bica que é apoiada em cima do corpo, parece que ela está flutuando ali. Sim. A gente vai resolver como fazer aquilo funcionar, como que ela vai girar, de que material que tudo a gente vai fazer. Nessa primeira etapa de desenvolvimento. Nesse pré-projeto. É interessante, ela abre, ela é o próprio registro, né, a torneira, né? A própria bica dela. Essa é a bica dela. Essa é a giro. A giro é a... Na hora que você gira ela... Exatamente. Que é o que eu tenho falado da inovação, né, da Docol, né? Isso, exatamente. Aí, nesse pré-projeto, a gente vai definir tudo isso, né? Por exemplo, a giro. A bica é o que faz abrir e fechar água. Mas aí você já desenvolve o mecanismo interno para validar isso? Sim. Porque esse pré-projeto... Então, esse pré-projeto, o tempo dele deve ser um pouco mais longo, né, do que outras etapas, né? Na verdade, tudo isso dura mais ou menos 6 meses. 6, 7 meses, 8 meses. Né? Nós temos, né, Marcelo, o público... Sempre lembrando, né, o nosso público ele é bem extenso, né? Então, tem pessoas que são especialistas, tem arquitetos que são já renomados, já conhecem bastante. Então, no mercado tem leigos, tem pessoas que são... pessoas que gostam do assunto e tudo, né? E a gente tem uma feira chamada Revestir, né, aqui no Brasil. Exatamente. Que acontece sempre em março. E aí eu acredito o seguinte, né? Acabou a feira, você já deve estar começando já a pensar na próxima, né? Exatamente, assim, ó, porque o fluxo de ideias não para, né? Então, e durante a feira também, tem coisas que já estão sendo desenvolvidas para outra feira. Então, assim, é um fluxo constante. Então, tanto de linhas assinadas como dos nossos projetos que nós temos internamente lá, sempre há um fluxo muito grande de projeto e sempre com diferentes tipos de soluções.
Legal. E agora, com louça e toda a parte de inox também, é algo, vamos dizer assim, bem complexo, né? Porque agora nós temos louça, a nossa louça tem que ser adequada ao nosso metal. Sem conversar, né? Tem que conversar. Dentro do projeto. Depois eu quero aprofundar nesse Perfeito. tópico, mas até seguindo a linha de desenvolvimento. Tem esse processo, essa parte do pré, que aí você já desenha as soluções ali, já faz a parte, negócio funcionando para ver realmente se é viável de executar. Depois desse pré, qual que é a próxima etapa? Perfeito, isso aí. Um ponto importante, gente, da nossa equipe lá, é que assim, a área de inovação, design e engenharia é um corpo só. Então, assim, tudo que nós criamos no design já sempre alinhado com a engenharia, para que a gente consiga rapidamente viabilizar todas as ideias, né? A gente ser mais assertivo. Então, assim, sempre junto com a engenharia. Então, assim, tem algumas discussões, alguns atritos, isso faz parte, né? Mas eu quero que seja assim, não, mas assim não dá para fazer. Não, mas então vamos fazer. Não, até chegar num equilíbrio. Quando você fala área de inovação, engenharia, você está falando de squad mesmo. O cara que está numa squad, por exemplo, de inovação, ele está olhando para o mercado, para coisas novas, para trazer isso, embutir isso nos produtos. Sim. E aí vem o design de produto e pega aquele insumo que ele gerou ali, a área de inovação, para colocar isso lá na ponta no produto. É isso, né? Tanto da engenharia quanto do design. Os dois trazem insights. Então não é o design e inovação e engenharia. Design e inovação tá junto aqui. É tudo junto. Entendi. A área de inovação é formada pela equipe de design e pela engenharia. Tudo é junto. Então, as trocas são constantes. Sim. Tecnicamente, em termos de função, em termos de usabilidade, em termos de estética, porque o design, na verdade, ele é um guarda-chuva com várias, vamos dizer assim, vários pilares, né? Estética é um deles, não é um dos principais, mas é um pilar. A gente tem comportamento do consumidor, a gente tem toda a análise a gente faz pesquisa com o consumidor também, para poder validar nossas ideias. Então, a gente tem várias expertise no design que, no final, né, fecha num produto. Né? E voltando àquilo que você falou, na questão do fluxo, tem o pré-projeto, né? Então, sempre alinhado com a engenharia, a gente faz um pré-projeto, funcionou, temos algumas dificuldades, vamos resolver, né? Fazemos um protótipo até poder validar e aprovar o conceito final. A aprovação do conceito final é sempre feita com um protótipo, já funcionando e passando água dentro. Porque, vamos dizer assim, dali parte para a parte de viabilidade técnica e econômica, né, do produto. Mas o conceito ele tem que ser fechado. Fechou com o protótipo. Então, ali não muda mais. Vai só para o refinamento e detalhamento técnico, né? Aí vamos ver a questão de viabilidade econômica, né? Fazer custo, levantar, se precisar desenvolver fornecedor, a gente desenvolve, aí vamos detalhar todos os componentes, aí vamos ver, né, no detalhe o produto para que ele esteja pronto para a manufatura, né? Então, conceito, pré-projeto, protótipo, aprovou o protótipo, fecha a fase de conceito, entra para viabilidade. Então, mas esse fluxo é meio que normal para qualquer... É um framework, né? Exatamente. Todos os segmentos da indústria trabalham mais ou menos dessa maneira, né? Claro, cada indústria tem sua peculiaridade, né? Sim. Mas, basicamente, funciona dessa maneira. Antes desse conceito, Marcelo, como que é definido qual tipo de problema vocês vão resolver com um design específico, com uma tecnologia específica, uma inovação que vocês estão pensando lá? Como que é feita essa definição? Esse produto aqui vai resolver uma dor lá na ponta do consumidor, né? A gente, até antes de começar o podcast, a gente estava falando, eu falei, mas esses... o problema, muitas vezes, não é para resolver uma dor lá na frente do consumidor.
É para resolver uma dor de um designer que decidiu desenhar o produto num formato que, cara, não tem solução. Eu não tenho mecanismo interno para isso, para resolver isso aqui. Então, eu vou desenvolver isso, né? Definir esse problema e vou desenvolver uma solução para ele. Existe um processo específico que a Docol utiliza? Sei lá, vai lançar uma torneira nova. Opa, beleza, mas vamos resolver. Na verdade, a Docol tem uma estratégia de produto para todos os segmentos que ela atua, né? Então, dentro dessa estratégia, a gente estuda comportamento do consumidor, estuda tendência de mercado. Nós visitamos as maiores feiras do mundo, né? A gente vai para a Itália, vai para a Alemanha, visita as feiras na China. A gente olha muito o nosso mercado nacional aqui. A gente avalia muito, realmente, essa mudança de comportamento das pessoas, de quererem ficar mais em casa. E que problemas que elas estão encontrando dentro da casa, como que a gente pode solucionar isso. Então, é uma análise bem estratégica de tudo isso. E, a partir disso, a gente começa a identificar dores, né? Identificar gaps de portfólio, identificar movimentações da concorrência, identificar também inovações, né? Porque hoje, né, uma torneira é uma torneira. Ela conduz a água até tua mão. O objetivo é a água chegar até você. Exatamente. Mas o que eu posso ir além? O que eu posso fazer diferente? As pessoas hoje têm preocupado muito com o tratamento de pele. O que eu posso ir além? Estou dando um exemplo aqui, tá? Tem 2 produtos que eu queria falar, Marcelo, acho que chegou no ponto certo. Antes, eu quero só falar, como eu falei que tem leigos, muitos estudantes que nos acompanham, eu acho interessante ter uma dúvida que o pessoal, tanto aqui na sua Reparos, na loja física, quanto no nosso atendimento na Living, é uma dúvida quase que diária. Então, esclarecer, né, para você que está nos assistindo, às vezes você vai ver lá, torneira e misturador, né? Qual que é a diferença da torneira e misturador? Torneira, ele vai colocar a água que chegar nela. Ele só tem um comando, né? Então, se vier água fria, ela vai água fria. Se vier água quente, ela vai água quente. O misturador, ele vai misturar essas duas águas. Então, você vai conseguir deixar ela mais fria ou mais quente. Aí, os misturadores iniciais eram 2, né? Então, você ligava água quente, ligava água fria. E aí, o Marcelo falou sobre o monocomando, né? O que é o monocomando? É um misturador onde você, em um comando só, normalmente uma alavanca, né? Você consegue misturar essa água para ficar na temperatura que você quer, né? Vai trazer nesse conceito, mas o que eu queria falar é de 2 produtos que, como eu falei, a Docol, para mim, ela é super inovadora tecnológica. Tem 2 produtos que eu ainda não vi em nenhuma marca, fora essa questão de design, mas aí falando da prática, da usabilidade, né? Uma torneira que a Docol fez, a Docol Ozônio, né? Que já tem alguns anos, e há poucos anos a Docol Pronto, né? Então a Docol Ozônio, ela mistura o ozônio na água. Deixa o Marcelo falar um pouco mais sobre esses benefícios. E a Docol Pronto, ela é o seguinte, você tem água gelada para beber, filtrada, você tem água com gás, né? Você tem água que chega a 90 graus, né? Para poder fazer café, poder fazer chá, né? Então você vê, dentro do que você estava falando, né, Marcelo, é tudo a dor do consumidor, é aquilo que a pessoa ela está precisando e muitas vezes ela nem sabe, né, que ela pode ter essa comodidade. Eu queria saber um pouco mais sobre o desenvolvimento desses 2 produtos. Se falar um pouco mais sobre eles, eu acho que são produtos super interessantes. Ninguém tem, pelo menos aqui no Brasil, né, produtos como esses da Docol. Então, acho assim que cara, todo mundo que chega aqui, aí é mais na loja física, né? Porque no e-commerce a pessoa não tem experiência, a gente tem aqui na loja física, elas são funcionais, o pessoal fica doido, né? O pessoal olha lá e realmente é muito vou deixar de comprar água com gás, então. Eu vou descer toda vez para pegar. E o legal da tua pergunta, eu vou linkar com o que o Barbosa perguntou. Então, assim, o que acontece? O ozônio. O ozônio veio justamente dessa pesquisa que a gente faz, acompanhando sempre o comportamento das pessoas, né? Que é algo muito importante. É porque é ali que estão as grandes inovações. Pessoal, entenda-se, grande inovação não são grandes tecnologias. Às vezes, pequenos detalhes fazem total diferença. Então, a inovação, às vezes, está num pequeno detalhe que você faz no produto
que gera um benefício enorme. Importante a gente entender se aquilo que eu estou fazendo, que benefício está trazendo. E se aquele benefício ele é percebido pelo consumidor. A partir do momento que o consumidor percebe aquele benefício, eu gero inovação. Por exemplo, se eu trago... qual que foi o benefício da tela do toque? Com um dedo, você acessa as funções do celular. Então, não é a tela, é o toque. Mesma coisa na estratégia de produto. A gente busca entender o comportamento humano, entender quais são os problemas que realmente afligem, né, as pessoas na hora de preparar um alimento, por exemplo. E o ozônio surgiu de pesquisas com o consumidor, aonde identificou-se a preocupação com a limpeza e asepsia das hortaliças, das frutas, em virtude de agrotóxicos e assim por diante. Então, primeiro a gente descobriu o problema e depois buscou uma tecnologia para resolver aquele problema, que foi a questão do ozônio. O ozônio, ele elimina mais de 70% do agrotóxico das frutas e verduras. Então, assim, ajuda na asepsia também, né? Então, linkando as duas perguntas, a gente busca inovação estando atento ao mercado. Na verdade, entende-se o mercado, as pessoas. Sempre quando a gente fala em inovação, tem a ver com pessoas. Sem entender o que as pessoas precisam e quais são as dores que elas têm, a gente não consegue inovar. Porque qual que é a diferença de inovação e invenção? Invenção não tem valor para as pessoas. É legal, é bacana, é um exercício de criatividade legal. Mas se não gera valor para as pessoas, não é inovação. A inovação é aquilo que gera valor para as pessoas. E automaticamente vai gerar valor para a empresa também, né? Então, assim, a Ozônio foi assim. E a Pronto também surgiu de uma pesquisa com o consumidor, aonde o grupo falou, eu não quero água gelada com gosto de geladeira. E surgiu assim, por que será que não tem água gelada na torneira? Saiu de um grupo focal. Então, peraí, aqui tem uma oportunidade de ter água gelada numa torneira, como é o caso da Pronto. Então, assim, vejam que não partiu do nada, partiu de um problema, de entender uma necessidade das pessoas. Então, a inovação tem a ver com pessoas. E o benefício que a gente entrega. Benefício é uma palavra muito importante dentro da inovação. Beleza, eu vou fazer esse copo aqui. Existem milhões de copos no mundo. Mas como é que eu posso trazer mais benefício com o copo que eu vou desenvolver? Né? É difícil você entender isso. Existem metodologias de design para a gente poder chegar e entender se realmente o que a gente está propondo, se a nossa proposta de valor realmente ela vai solucionar um problema, ela vai trazer benefício e ela vai ser relevante para o mercado. É desenhada uma proposta de valor para cada produto. Sim. Cada produto tem que ter uma proposta de valor. Porque senão, por que eu vou criar algo que não precisa? Sim. Só para ter mais um produto? Só para ter mais um produto no portfólio lá, né, na gôndola? Não, tem que ter um propósito. A partir do momento que você define um propósito, uma proposta de valor, tem um objetivo bem claro, você tem um problema bem claro para resolver, teu produto vai ser assertivo. E você vai ser inovador. E o inovador, como eu falei, não é reinventar a roda. Às vezes, um pequeno detalhe que você insere no produto faz total diferença. Sim. E vocês vão ver na Revestir. Como já tinha comentado contigo, Barbosa, a Revestir vai falou que ia contar o segredo aí. Não posso contar, mas para a próxima Revestir, gente, por favor. Posso esperar que vai vir coisa boa. Coisa boa. Vai vir inovação. Opa, eu amo. E vocês vão ver assim, simples. Simples. Sim. Né? Mas com um impacto muito grande em termos de benefício. É um movimento que a gente vê muito na tecnologia, né? Você vai atualizando os devices, por exemplo, com pequenas funcionalidades. E que faz diferença. E essas funcionalidades nascem muito dos feedback de clientes, né? Eu acho interessante na indústria ter isso, né? Do nosso ramo, do metal, na louça e tal. Exatamente. Então, assim,
Às vezes, assim, o feedback para nós é extremamente importante. E para mim, eu não quero o elogio. Porque elogio é bom, é de ser elogiado. Mas a crítica, mas vocês fizeram isso. Por que não fizeram daquele outro jeito? Tu olha assim, caramba, faz sentido. Por isso que treinar a escutativa, como se diz, é importante. É escutar. Vocês já evoluíram um produto, alguma linha de produto específico que mudou assim? Sempre. Sempre a gente, em algum detalhe assim. Porque se a alavanca fosse um pouco maior, por exemplo, isso é mais fácil de usar. Ou se aqui tivesse, né, uma forma diferente de abrir, né? Então, assim, a gente sempre escuta e começa a trazer esses pequenos detalhes para o desenvolvimento do produto. Sempre, sempre. Porque, assim, eu não crio o produto para mim. Então, a minha opinião é que menos que importa. Importa é o resultado que vai ter para os outros, né? Sim. Então, o designer tem que ter um papel extremamente, como eu posso dizer assim, neutro. E claro que, né, aí eu pego todo esse conteúdo, como a gente estava conversando lá embaixo um pouquinho, né? Eu pego toda essa informação, gera um aprendizado e gera um conceito, gera um produto. O produto é o meu conhecimento. Então, com a informação que eu tenho, com aquilo que eu aprendi, eu gero um novo conhecimento, que é o produto que eu coloco lá. E eu capto todos esses insights. A gente, de uma forma geral, lá na inovação, a gente fica muito atento, escutando, né? Escutando as pessoas, né? E, peraí, aqui tem um negócio legal. Aqui é interessante. Aqui eu tenho um ponto a melhorar. Aqui uma coisa que eu não pensei, que eles perceberam que, eu tenho que alterar o produto, né? Outras, isso dentro já de um produto novo, por exemplo. Então, sempre tem que... porque uma palavra-chave no design, de uma certa forma, é a empatia. E não é empatia se colocar no lugar do outro. Isso é impossível. Eu não consigo me colocar no teu lugar, eu consigo talvez entender aquilo que você está passando, ou o problema que você está tendo, mas nunca me colocar no... Né? Isso é impossível. Mas a gente tem que estar com a empatia a 120% para entender o que as pessoas estão precisando, o que elas estão sentindo. E o design tem ferramentas, tem metodologias para isso, para que a gente consiga mapear tudo isso e trazer para dentro do conceito do produto novo. Legal, muito legal. Eu tenho uma curiosidade, Marcelo, e é curiosidade mesmo, assim. Hoje você cuida basicamente do que sai da Docol em termos de design, de produto, né? Olhando para os times lá de inox, de louça e de metais, né? A Docol tem uma filosofia específica de desenvolvimento de produto, de estética, ou desde 2002 que você faz parte da área, você tem essa liberdade de olhar o movimento de mercado, de olhar a pesquisa e direcionar esse desenvolvimento dos produtos para um lugar onde, o mercado vai aceitar mais isso. Ou você tem algumas limitações que a Docol impõe. E aí, provavelmente, tem, como você falou, tem a estratégia de produto. Dentro dessa estratégia, eu não posso fugir de tal coisa. Eu não fugindo, eu posso fazer, entre aspas, o que eu quiser. Existe limitação de criação para vocês lá na área de desenvolvimento de produto? Que pergunta difícil, cara. Que pergunta. Ótima pergunta, mas difícil resposta. O design do qual ele tem evoluído muito nos últimos anos. Então, assim, desde que eu entrei particularmente, né, a gente veio evoluindo e é sempre um constante aprendizado. Então, assim, a gente passou por várias renovações, né, de portfólio, de estrutura, né? Nós somos a empresa com o maior número de prêmios de design da América Latina. Então, nosso design hoje é reconhecido. Nosso primeiro prêmio internacional foi em 2018, 17, alguma coisa assim, nosso primeiro IFE, né? Nós já tínhamos ganhado alguns prêmios nacionais, né? Mas o primeiro internacional foi em 2017 ou 2018. Me fugiu da memória agora. Então, a gente viemos construindo isso,
ao longo dos anos. E hoje nós temos alguns pilares que a Docol tem como filosofia: pioneirismo, sustentabilidade, saúde e bem-estar, né? Estética, né? Então tem alguns pilares que norteiam o nosso pensamento, né? Que a gente olha assim, pô, essa solução aqui, qual que é a aderência dela com a nossa estratégia? Qual que é a aderência com os nossos pilares aqui? Pô, tem aderência com o pilar de sustentabilidade? Pô, legal, vamos trazer para o nosso portfólio. Tem um pilar aqui, pô, uma inovação, aqui vamos ser pioneiros. Nós somos pioneiros em vários produtos, tipo válvula de descarga. Nós somos pioneiros aqui no Brasil. Né? Depois eu até entro no detalhe da válvula de descarga, o porquê da válvula de descarga. Né? A gente foi pioneiro aqui no Brasil. Né? Torneira com fechamento automático. Fomos pioneiros. E a torneira do fechamento automático, ela veio da válvula de descarga. Não que sabia interessante. disso aí. Sim, é o mesmo sistema de fechamento, só que convertido para uma torneira. E assim, hoje, lugares públicos, o que mais tem é Docol, com essa linha. Exatamente. Então, assim, é importante que tudo que nós pensamos e fazemos estejam aderentes às nossas filosofias. Aos nossos pilares, na verdade. Mas temos liberdade. Nós exploramos, dentro da inovação, N segmentos. Então, assim, nós exploramos ideias que não são convencionais do nosso segmento. Né? Tem a ver com ele, mas fogem um pouquinho, ou bastante até, do nosso core. Por quê? Porque a gente entende que, como uma empresa, uma marca de inovação, nós temos que estar abertos às novas visões, vamos dizer assim. E mesmo não desenvolvendo o produto lá de algo que vocês estão testando, está gerando aprendizado, né? Sim. O aprendizado tem muitas coisas, muitas ideias que ficam na nossa gaveta e que a gente vai trabalhando. E essas ideias vêm, às vezes, do nosso CEO, vem do que a gente observa no mercado, do que a gente vê nas feiras, e sempre estamos discutindo essas ideias. Né? Por quê? Isso gera aprendizado, gera repertório. E temos que ter repertório. Porque, por exemplo, mas buscamos entender uma nova tecnologia que apareceu no mercado, por exemplo. A gente tem algumas que eu não posso citar, mas assim, que aparentemente não tem nada a ver com o nosso segmento. Mas a gente estuda, a gente aprende, e nesse interim, a gente pode descobrir alguma ideia transversal que, peraí, isso aqui tem a ver com um problema que a gente está tentando resolver aqui. Sim. Então, esse caminho do aprendizado, aparentemente de uma tecnologia ou de uma ideia que pode não ter muito a ver com a Docol, mas nesse caminho a gente pode aprender alguma coisa que, peraí, eu tenho um problema que isso aqui pode solucionar. Então, essa como eu tenho comentado, essa a fase de ideação, de ideias, ela é meio caótica, assim. E tem que ser caótica. Porque senão você não consegue ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. A criatividade tem que fluir. Tem que fluir. Senão Então, você fica no quadradinho e não sai nada. Exatamente. Nós temos liberdade para expandir o nosso pensamento. Claro que depois a gente tem que convergir de volta e focar no negócio. Sim. Mas ser divergente e depois convergente, isso faz parte. E isso até é uma metodologia, na verdade. Você tem que divergir para você poder ter outras visões. Sim. Eu ia até te perguntar, são duas perguntas, uma bem rápida, né? Você falou um pouco de feiras, a gente falou da Revestir, que é uma feira nacional. Qual que é as principais feiras internacionais, né, que você com certeza visita aí com o seu time para poder pegar as inspirações e ver as novidades aí do mundo para poder trazer aqui para o Brasil? E quais são como que vocês se inspiram no dia a dia, né? A gente tem um público muito grande de arquitetos aí, designers que nos acompanham. Perfeito. E falar de arquitetura e design, você não tem jeito, você tem que ter inspiração, você tem que ter criatividade. Então,
né, internamente, como que vocês se inspiram para poder sair desses produtos aí, muitas vezes, né, grande parte deles tão diferente do habitual aí. Não tem uma feira específica que seja mais importante para nós. Nós vamos na Feira de Milão, a cada 2 anos, todo ano par em Milão é Eurocucina e Eurobanho, né? Então, nos anos pares, nesse ano teve cozinha e banheiro em Milão, né? Muito forte. E ano ímpar em Milão é Eurolute, que é focado em iluminação. Para nós é importante porque lá a gente consegue ter contato com marcas que são fora do banheiro e da cozinha, por exemplo, mas que trazem decoração, trazem mobiliário, trazem iluminação. Então a gente consegue ter uma visão bem ampla do mundo do design que está acontecendo em Milão, principalmente porque assim eu ia comentar isso, Marcelo. O Hugo acabou fazendo a pergunta, mas eu ia comentar que eu vejo muito a Docol conectando pontos, vou chamar assim. Sim. Você pega o exemplo de conectar a Alexa a uma torneira. Perfeito. E aí você pega tecnologias ali, você vai conectando os pontos para facilitar no dia a dia dentro de algo que você já tem desenvolvido e tal. Então, assim, é um movimento bem interessante e eu acho que nasce dessa vivência, né, da experiência externa e de estar antenado em tecnologias. Eu tive uma ideia para uma bacia, depois de contar no off. Vai ser a Bacia Barbosa aí. Bacia by Barbosa. Barbocia. Então, perfeito isso, perfeito. E só completando o que o perguntou, depois tem a feira ISH e SH na Alemanha, que é nos anos ímpares, né? E depois tem as feiras na China, em Xangai, que são feiras importantes, né? Lá a gente tem... Você sempre vai? Na China, não. Na China, quem vai é a parte de engenharia, né? Porque daí tem vários fornecedores, tudo. Mas, assim, cada um vai a um ponto, a gente traz informações, a gente consolida. Porque, assim, a gente vai na Alemanha, vamos em Milão, daí os engenheiros vão lá na China, né? A gente acaba depois consolidando todas as informações. Então, isso é bem bacana, é uma troca. Até dá a oportunidade para todo mundo poder viajar e conhecer o mundo, né? Então, isso abre bastante na nossa mente. Exatamente, nossa mente. Hugo, tô precisando viajar mais, cara. Abrir a mente. Também. Aí, vamos arrumar umas feiras para... Tu perguntei porque eu quero saber as feiras para a gente ir, ó, Barba. Aí tu comentou um ponto que para mim é fundamental na inovação. Conexão de pontos. O que tem a ver a Alexa... E legal que tu falou da DocVox. Muito legal isso, que eu até estava esquecendo já desse ponto. Tem uma questão na inovação que é você conectar coisas que aparentemente não tem nada a ver, estão desconexas. Por exemplo, o que tem a ver o comando de voz com uma torneira? Aparentemente, nada, porque Alexa, o que acontece? A Alexa, a pessoa usa Alexa, how is the weather? Alexa, me conta uma piada. Então, a Alexa era meio que usado para coisas cotidianas, assim, simples. Toca música. Sim. AC/DC, né? Então, nós pensamos assim, por que não conectar o comando de voz com uma torneira? Porque nós já temos as torneiras, né? Acionadas por toque, por presença da mão, né? Faltava a voz. E como que faz isso? Qual que é o propósito disso? E foi legal que até a Amazon se interessou pelo projeto. E para dar uma aplicação um pouco mais prática para a Alexa. Então, como que a Amazon se interessou? Vocês levaram para ela? Porque eles viram na feira. Viram na feira. Viram na feira a primeira vez que a gente levou um protótipo na feira. Foi na de 2020. Exatamente. Exatamente. Antes, depois estourou a pandemia. Nessa feira aí o Hugo deixou eu ir. Aí foi bem legal. A gente gravou lá. Então deixa o carinho na revestir. Fica comportadinho que eu deixo você ir na próxima. Venda muito. Não, venda na muito próxima vai ter um DR aqui agora. Venda muito a Docol aí, né, não, Marcelo? Que você pode ir na próxima. Na próxima nós vamos e nós vamos levar
a estrutura do podcast para falar das inovações que Olha você aí, comentou ó. da Docol. Bora, Wesley. O Wesley fica lá nos bastidores, E vai pessoal. ter Anima, bastante Wesley. assunto, gente. Pois é, a gente podia já montar, falar com o pessoal. É a Bloco que tá fazendo. É a bola que tá fazendo. Já falar com o pessoal da Bloco lá, ó, pra já Olha deixar aí. um cantinho pra gente já levar a estrutura e, cara, gravar diariamente lá, ó. E voltando à questão da Essa é uma ideia boa, viu, Marcelo? boa ideia. Então, assim, ó, mas essa conexão de pontos ela tem que ter um propósito. Então, por que a gente colocou, né, o comando de voz numa torneira? Claro que, assim, é algo diferente. Alexa, eu quero 500 ml de água. Alexa, eu quero preparar meu macarrão. Você já consegue presetar o volume de água para a tua panela de macarrão, né, por exemplo. Mas é só para isso? Não. Tem um aspecto de acessibilidade. Sim. Tem um aspecto de uso, né? Você pode estar lá fazendo aquela massa caseira de macarrão, tá com a mão suja, não encostar no produto, né? Você, Alexa, abre a água, por favor. Alexa, eu preciso encher a jarra de água aqui. Tem que ser educado, senão ela bota a quantidade maior, né? Ela pode ficar brava que nem a mulher em casa, né? Tu tem que tratar bem. Exatamente. Se for um pouquinho risco, você pede 500, vai botar 800 e vai estragar teu macarrão. Aí, assim, então, a gente sempre estamos atentos a essa conexão de ideias que aparentemente estão desconexas, mas sempre com um propósito e sempre entendendo qual que é a proposta de valor e qual que é o benefício que a gente vai entregar. Então, isso sempre é uma exigência, né, da empresa. A gente não aprova nenhum produto se não tiver bem claro o propósito e o benefício, e que aquilo realmente é relevante tanto para o portfólio e principalmente para o mercado. Entende-se mercado, pessoas. Sim, sim. Marcelo, assim, a gente vê que tem... Hoje, eu falo muito, né? Torneira, bacia, acessórios são obras de arte. E quando a gente escuta todo esse processo de desenvolvimento, pesquisa, design, tecnologia implementada no produto e tal, aí que fica mais claro para mim que, cara, realmente você pegar a mão suja e colocar numa torneira para abrir e fechar uma torneira, pô, não é legal. Eu acho que esse tipo de tecnologia serve muito para isso. Olhando para esse cenário assim de obra de arte, de design de produto, como que você enxerga a inovação nos próximos anos, principalmente quando a gente fala de banheiro e cozinha? Porque assim, ó, tudo que você está falando, quando a gente olha para o mercado, parece que, cara, não tem como extrair mais nada do que já tem. O vaso é o vaso. A torneira é a torneira. Parece que não tem como extrair, assim, sabe? Como que você enxerga nos próximos anos inovação dentro dessas linhas de produto? Que pergunta. Que pergunta. É para entregar a estratégia da Docol, pô. Revestir 2025. Pode falar, ó, tem um monte, só não posso falar aqui. Não posso falar lá no podcast. Mas no contexto, assim, sabe? Na verdade, gente, eu vos digo. Vamos pensar de uma forma um pouco mais abstrata, né? Eu não posso entrar muito em detalhe, assim, mas a gente tem que... Sinta-se em casa. Você está em casa. Quando o detalhe é porque aí perde a novidade, aí não pode divulgar. Sempre há o que inovar, gente. É porque se a gente usar sempre ter os mesmos pensamentos, usar os mesmos métodos, a gente vai criar sempre mais o mesmo, a gente não vai mudar nada. Então, você tem que começar a olhar para as coisas de uma forma diferente. Você tem que pensar em desconstrução. Você tem que pensar em desconstruir os arquétipos. Os arquétipos são aquilo que você... O que é um arquétipo de uma torneira? É um volantinho com uma cruzeta,
uma biquinha que sai da parede, como é na casa da vovó. Isso é um arquétipo. É aquilo que a pessoa tem que representa. Gillette é um arquétipo. Então, assim, tem que começar a desconstruir essas convenções. Eu tô sendo bem subjetivo, tá, gente? Perfeito. Tá? Eu fiz uma puta de uma pergunta para ver se ele ia entregar, gente, alguma coisa, mas já deu para perceber, né? Então, mas tem sim, tá? Tem, porque existem movimentos de comportamento da sociedade que fazem a gente repensar a concepção de produtos. Sim. E aí você indústria, né, Docol, vocês trabalham com prazo, tipo, eu já tenho coisas, igual tecnologia, provavelmente lançaram o iPhone 16, provavelmente já tenho o 17 e o 18 já esquematizado para estão olhando para tendência de mercado e tal, mas já tem ali desenvolvido, deve ter gente já testando, né? Vocês trabalham assim também nessa construção de produto, ou ela nasce, como você falou lá no projeto com os escritórios, né, com os arquitetos das linhas assinadas? As linhas assinadas é bem específico a questão de processo e de, vamos dizer assim, de ciclo de desenvolvimento. É meio que a parte, assim, é bem específico como a gente trabalha. Agora, o nosso cotidiano, né, os nossos produtos que a gente desenvolve lá internamente, nós temos planos de desenvolvimento. Já temos mapeados para os próximos anos. Já temos visões de futuro. É claro que ele é orgânico, né? Que isso acaba mudando, antecipando, atrasando. Então, dependendo da movimentação no mercado, a gente adianta, a gente atrasa. Então, a gente faz mais ou menos que esse trabalho, mas tudo dentro de um plano já pré-determinado. Sim. Só que ele não é fixo e rígido. A gente revisa constantemente, tá? Sim. Toda semana, todo mês, todo dia, toda hora, a gente está olhando e revisando, né? Então, a gente já tem essa visão de futuro dentro da estratégia da empresa, né? Mas sempre de olho nessas movimentações da sociedade, do comportamento humano, de como que as pessoas estão morando hoje, como elas irão morar amanhã, como que elas irão morar depois de amanhã, quais são as questões de sustentabilidade que estão latentes, né? Quais são a questão do envelhecimento populacional que está acontecendo, quais são, o que isso traz para o nosso segmento, que você tem que entender que as pessoas estão envelhecendo. Viu? Não, eu sou mais velho que você. Eu tenho quase 50, então... eu fiz 30 esses dias. Então, assim... Daí tem esse viés do envelhecimento, que é a questão da acessibilidade. Só que esse também é um tema muito importante para a gente, então a gente também olha. Só que a acessibilidade, na nossa concepção, não é para o idoso. Também, porque ele tem mobilidade reduzida. Mas, para nós, que eu posso torcer o tornozelo e ficar temporariamente com mobilidade reduzida. Para o motoqueiro que caiu, quebrou a perna e tem aquela grelha, né? Tá com uma grávida. Sim. Tem mobilidade reduzida. Uma mulher grávida, né? Mobilidade reduzida, né? Então, acessibilidade é um tema muito abrangente que também a gente olha, né, de um aspecto, uma visão mais ampla. Então, tudo isso, gente, influencia nosso desenvolvimento do produto. Aí vocês têm Big Data, Marcelo, disso aí, ou vocês fazem pontual pesquisa? Vamos desenvolver um produto, eu preciso olhar essas vertentes aqui, essas frentes, e aí, cara, vai lá, contrata a empresa de pesquisa, ou tudo isso é feito internamente e vocês vão populando esse banco de informação? Sim, a gente vai alimentando esse banco de informação, porque assim, cada evento, cada feira que a gente monta apresentações. E com essas apresentações, na verdade, não é só um PowerPoint com figurinha. A gente meio que olha, analisa, opa, aqui tem um insight. Aqui tem um insight. A gente faz recortes
disso. E isso é repertório para a gente, que daí nós vamos inserindo no plano, ou vamos pegamos já uma ideia que está no plano e incrementamos ela com algum insight que a gente teve. Mas esse insight vem de pesquisa, de estar em campo. Por exemplo, eu visito muito boutiques, eu visito home centers. Por isso que eu te fiz uma pergunta específica lá embaixo. Sim. Porque da resposta que tu me dá, eu tiro insights para saber para qual caminho que eu vou pegar uma demanda específica que eu tenho, qual caminho que eu vou seguir. Então, eu começo a olhar assim, visitei vários home centers ou várias boutiques. Falaram a mesma coisa? Opa, peraí, aqui tem uma sacada. Ou aqui tem um problema que ninguém está resolvendo, ou ninguém viu ainda, ou não enxergou, mas nós vimos e vamos resolver. Então, para nós, é muito importante essa informação que vem de todos os segmentos. Das feiras que a gente vai, das boutiques, home centers que a gente visita, das pessoas que a gente conversa, da pesquisa com o consumidor que a gente faz. Né? Às vezes, no design existe o uso real e o uso prescrito. O uso prescrito, não. O usuário, ele vai pegar, vai soltar o suporte aqui, vai mexer no microfone, né? Ele vai fazer como eu desenvolvi. Não, mas o cara chega aqui e já começa a mexer sem soltar nada. Esse é o uso real, né? Então, a gente começa a perceber isso e começa a trazer para dentro, né? Então, todos esses, vamos dizer assim, essas fontes, elas são vivas e são orgânicas. E a gente vai construindo, a gente tem um banco de dados lá com as feiras que a gente visita. Estou sem ideia aqui. Vou começar a olhar o material que nós temos aqui em termos, né? Ou eu vou a campo, conversar com a galera de loja, conversar com especificadores, ou conversar com promotores, ou conversar com arquitetos, né? Quando eles vêm para a Docol, a gente aproveita também tirar alguns insights. Sim. Então, vou conversar com o pessoal que está na linha de frente, nas boutiques, nos home centers. Então, basicamente, isso vai alimentando esse nosso banco, que é muito orgânico, porque as coisas são muito rápidas assim. Sim. Né? Marcelo, você desenvolve produto, você bota no mercado, esse produto precisa ser vendido. Pegando um exemplo que o Hugo deu, né, da pergunta dele, da Pronto, que é uma torneira que tem um custo um pouco maior quando a gente olha para o mercado e para a média de valores de torneira, né? Como que eu vendo isso lá na ponta? Como que o arquiteto poderia especificar isso lá na ponta para o cliente? Como que o vendedor poderia persuadir o cliente a comprar uma Pronto e não uma outra torneira qualquer, sabe? Porque... E aí a gente entra naquilo que lá embaixo eu comentei, assim, no desenho da narrativa, porque por trás do produto tem tanta tecnologia, por trás daquele bloco que é a giro, tem tanta tecnologia, mas quem não valoriza provavelmente não vai comprar, né? Mas quem vai olhar aquilo ali, você não contar uma história daquele produto, provavelmente você vai ter mais dificuldade de vender, né? Como que a gente ajudaria essas pessoas, o arquiteto, o especificador, o designer, o vendedor a criar isso, sabe? Criar essa narrativa em volta do produto, ter esse conhecimento, do qual ensina isso, leva essas informações, tem essas informações em algum lugar, para dar insumo para a pessoa vender. Porque você, cara, beleza, me vende essa caneta aqui. Eu vou, subjetivamente, eu vou trazer um monte de pontos para te convencer de comprar essa caneta aqui. Como que funciona com os produtos da Docol, com a torneira que tem um custo um pouco mais elevado? Caramba, sua pergunta é difícil, né? Tem tempo aí, ó. Eu acho que ele botou lá, foi lá na inteligência artificial, lá no ChatGPT, colocou assim, perguntas mais difíceis de se fazer para o design de produtos. Não, essas não nasceram daí, pô. Para botar ele contra a parede. Olha, gente, quando
nós criamos um conceito, por exemplo, de um produto novo, nós temos que ter um storytelling, né? Onde a gente conta. Inclusive, nós fizemos isso ontem com o pessoal da Bloco, sobre uma ideia que a gente está levando para revestir, né? Mas nós contamos todo um storytelling do porquê daquilo, qual que é o propósito, qual que é o benefício que aquilo vai ter. E não para justificar o designer. Porque, na verdade, ele ajuda a justificar, porque ele é o embasamento, né? Ele é o ponto de partida, ele é o propósito do projeto. Então, quando você tem um propósito bem claro, um storytelling bem estruturado, entende-se que storytelling aqui a gente... eu não floreio, eu não crio atributo que não existe. A minha fala sempre é muito autêntica. Então, esse storytelling sempre é muito autêntico daquilo que a gente está fazendo. E bem claro do propósito, do benefício que a gente vai entregar com... Até usei a palavra aquilo, né? Meio estranho, né? Com aquele objeto ou aquele produto que a gente está criando, né? Então, o storytelling ele é muito importante quando você consegue demonstrar o benefício daquele produto. Claro que tem fatores de preço, tem fatores... outros fatores, tem o gosto da pessoa também, tem se aquele produto se adequa ou não ao projeto que ela está querendo para a casa dela, falando de torneira, né, especificamente. Mas eu acho que é importante a gente ter alguns aspectos que vão além do... é muito bonito, funciona muito bem, né, tem ótima qualidade. Vai ficar lindo no projeto. Cara, isso não quer dizer nada. Nada. Né? Um atributo que a gente utiliza, que a nossa marca utiliza, é a questão da garantia toda a vida. Porque isso dá segurança. Então, sim, é um atributo que traz segurança. Sim. É um benefício que a marca dá, que a pessoa, peraí, se der algum problema, então, estou tranquilo. Né? Bom, falando em benefício, né? O produto que você vai utilizar na cozinha, por exemplo, você vai ter um monocomando. Vamos falar da linha Dock, por exemplo. A Dock é um produto que tem, assim... Uma outra hora eu conto uma história da Dock, que para mim é a minha filha querida. Então, assim, até é suspeito de eu falar da Dock. Mas a Dock, ela é um monocomando de cozinha, onde você tem uma ducha que você remove do suporte, você consegue utilizar ela para poder lavar a cuba, né? Limpar a área de trabalho, você tem mobilidade, você tem usabilidade, você tem vários benefícios que esse produto traz. Então, por exemplo, se a pessoa que está olhando um monocomando de cozinha, para uma área gourmet, por exemplo, e se é uma pessoa que gosta de cozinhar, tu pode usar esses benefícios para falar do produto. E a Dock também tem acionamento por toque. Tu não precisa acionar, tu aciona o comando uma vez só e abre e fecha no toque. É versatilidade, porque tem várias cores. Isso, versatilidade. Pra encaixar no exatamente. Então, se você gosta de cozinhar, gosta sim. Então, por exemplo, você está lá com a mão suja, está preparando um alimento, você pode abrir e fechar com um toque, caso ele opte pela eletrônica, né? A ideia era vender mandar as borrachinhas juntos, sabia? De cores diferentes. Então, você comprou lá uma vermelha, mas você tem a opção de trocar, igual aquelas pulseiras de relógio que você trocava. Tá vendo? Falou da idade aí, ó. Coisa de 30 anos atrás aí, o relógio que você trocava por 30. Isso é da década de 80, cara. Ixi, meu Deus, eu tô entregando a minha idade também. Então, assim, a partir do momento que você entende qual que é a motivação da pessoa, você consegue trazer os benefícios do produto, benefício prático para ela. Né? Eu não sou vendedor, tá, gente? Mas, assim, eu tô falando em termos de design. Era a visão mesmo de atributo, que eu queria... Atributo e benefício. Isso é importante. Atributo e benefício. Isso é importante trazer. Por exemplo, a Bistrô. A Bistrô já é um produto mais antigo de cozinha. Mas a Bistrô, ela tem bica, comando e ducha separado. Mas para que separar tudo? Não pode vir num corpo só? Não é mais fácil você furar uma vez só a bancada? Só que assim, qual que é o benefício da Bistrô? O comando eu posso colocar em qualquer posição da minha bancada.
tem essa versatilidade e flexibilidade de instalação. Então, esse é o benefício. Para quem vai usar, mas não tem torneira para canhoto? Cara, coloca o produto, você aumenta no lado esquerdo, coloca na frente da bancada, como se adequar de forma se adequa melhor ao projeto que você tem. Então, esse é um benefício muito, muito importante, né? Então, sempre a questão do atributo versus benefício. Falando das linhas assinadas. As linhas assinadas, elas têm atributos muito específicos. Por exemplo, a Giro. A Giro não é uma torneira. Então, alguém que quer um lavabo assim, bem sofisticado, bem não convencional, a Giro é o produto certo. Porque ele é um bloco, um monolito, ela é um objeto que se transforma em torneira. Então, assim, as linhas são bem específicas. Irmãos Campana, tem a assinatura dos Irmãos Campana, é uma torneira com textura, né? Também... Bem legal, num lavabo, com um tema, um conceito bem diferente, é um produto que se encaixa muito bem. Então, além de entender atributo e benefício, tem que entender o contexto que vai estar inserido, o tipo de projeto. Então, você consegue usar esses argumentos para poder, não é convencer, é para poder mostrar o que você tem e que aquilo se adequa muito bem ao que a pessoa está pensando, né? Então, a gente tira a subjetividade de gostar e não gostar, de ficar bonito no meu projeto, a gente começa a tirar essa subjetividade. Consegue ser mais prático na hora de você conseguir mostrar o que é o produto. Legal. Que é o que a gente faz lá no design, quando a gente monta uma apresentação, né, a gente foge dos aspectos subjetivos. Gostou, não gostou? É bonito, é feio? Porque assim, bonito e feio. E é um exercício bem bacana de fazer, né? Sim, porque assim, que nem bonito e feio. Cara, é nossa obrigação fazer algo esteticamente agradável, bonito. Porque a estética, ela vai muito além do bonito e feio. A estética tem composição, tem harmonia, tem coerência, né? Porque a estética nada mais é do que um conjunto de elementos geométricos combinados em uma única forma, que transmitem uma mensagem, né? Isso vale para produto físico, para design gráfico, para tudo, né? E a estética, o que acontece? Quando eu vejo quando um ser humano olha um objeto, naturalmente aquela impressão, aquela visão é conectada com o repertório dessa pessoa. Aí ela vai definir se aquilo para ela é bonito ou é feio. Mas no design a gente consegue, com composição, com equilíbrio, com proporção, criar produtos que são esteticamente agradáveis. Isso tira a subjetividade do bonito e feio. Vai no âmbito da matemática. Existem relações matemáticas que a gente consegue construir um produto. Então, tudo isso aqui, gente, é argumento, são dados e fatos. Insumos, né? Insumos, perfeito. Insumos para poder justificar uma narrativa. E assim, e sempre uma narrativa autêntica, não uma narrativa enganosa. Sem a questão do papo de vendedor. Sim. Porque a pessoa... E são insumos que são visíveis e palpáveis. Tu consegue enxergar no produto. E uma torneira não é igual uma coisa que a pessoa vai comprar ali, se é uma comida que ela comeu, achou ruim, mas depois vai comprar outra, né? Uma torneira é uma coisa que vai durar anos dentro do ambiente que a pessoa colocou. Não é compra de impulso, né? Não é. É um negócio que, cara, quantas torneiras eu vou ter na minha vida, né? Então tem que ser uma decisão bem tomada. Tem que ser, inclusive eu estava essa semana, tinha um casal olhando, e aí estava até o inverso, né? Normalmente a mulher puxa para cima e o homem puxa para baixo, né? A mulher tá vendo mais o benefício e o homem tá olhando mais para o preço. Nesse caso era o inverso, né? E eu falei, essas torneiras que vocês vão colocar, essa louça, tudo, cara, quantos anos vocês vão ficar com isso? Então, se você tem condições
de pegar algo, né, melhor, né, pagar um pouco a mais, é um negócio que, cara, o custo ele é o custo-benefício a longo prazo, né? Você vai passar anos. Quando você vai precisar comprar uma torneira nova, né? Então é bem importante, né, que o nosso público, né, que o público, tanto o público especificador quanto aqueles que são apreciadores, né, entendam que existe coisa que vale a pena a gente economizar. Agora, existe coisas, né, que vale a pena a gente investir se a gente tiver condição, né? Verdade. Marcelo, a gente falou pra caramba de metais e há alguns poucos anos a Docol entrou no mundo das louças também, né? Sim. E com um design bem bacana. Eu particularmente gosto muito das louças. A gente tá brigado aí, né, com a Docol, né, Hugo? Mas isso é papo pro off. Tá com as aí. tretinhas Tá aí. com as tretas aí. Creta, pelo amor de Deus, me ajuda, Creta. Tô precisando bater a meta do ano. Creta, me ajuda a te ajudar. A gente quer vender mais, me ajuda a vender mais. E aí a Docol entrou no mundo de louças e entrou muito bem, assim, quando eu olho para design, para o produto em si, a gente vê diferenciais bem interessantes. Como que foi essa decisão e como que é a experiência de desenhar louça e não metal, não a torneira, né? E aí depois eu gostaria que você explicasse como que vocês fazem para ter coerência no designer de louça, no designer de metal. Precisa ter coerência ou não precisa ter? São desenvolvimentos apartados mesmo. Bom, é meio que natural, né? A gente já fazia torneira, né? É meio que natural seguir o caminho da louça, porque é o mesmo ambiente, é o mesmo contexto. E como a Docol sempre olha muito para frente, estrategicamente é muito bom para o negócio. Sim. Né? Você ter essa louça Docol, torneira Docol. E também... A gente fala, né? Abraçar o ambiente por inteiro. Exatamente. Preencher o ambiente por inteiro. Exatamente. Né? E assim, e os consumidores, às vezes, eles olham essa questão por segurança, né? Intuitivamente, não, se eu tiver uma louça Docol e uma torneira Docol, eu vou ter uma segurança muito grande, que são da mesma marca, e é para funcionar, né? Então, a Docol realmente entrou de cabeça com relação a isso, né? As louças que estão ali, é desenvolvimento nosso, né? Tecnologia nossa. Então, assim, foi um desafio, porque nós somos especialistas em metais. E até o momento, conhecíamos muito pouco de louça. Então, foi todo um processo muito bacana. Então, depois fizemos a fábrica lá em Poços de Caldas, né? Então, nós desenhamos um portfólio específico para a fábrica, né? E na Revestir 2025 teremos boas novidades com relação à louça, podem ter certeza. Todos vão ficar bem, vamos dizer assim... Impressionados. Essa é a palavra correta. Né? Fica bem impressionado. Opa, expectativas estão lá em cima já. Então, para nós foi um desafio, né? Para toda a equipe de desenvolvimento, nós aprendemos a fazer louça, porque é um processo muito peculiar, é um processo ainda muito... é automatizado, mas ainda, vamos dizer assim, remonta muito ao manual ainda, e trabalhar com argila não é fácil. Tem que ter ambiente controlado, tem que ter um processo muito bem definido, o produto tem que estar muito bem adequado, né? Então, eu aprendi muito, particularmente, né? Realmente coloquei a mão na massa, aprendi no chão de fábrica como é que se faz uma cuba, por exemplo. Entendi como é que se faz, como é que os processos são feitos, né? Como é que eu consigo tirar uma peça do molde de gesso, por exemplo, né? Então, assim, nós foi um aprendizado muito grande. E uma vantagem, como nós não tínhamos louça, a gente conseguiu meio que pensar fora Não tinha que desconstruir, né? É a real. Nós construímos, na verdade. Tem um engenheiro, o Ricardo, que a gente chama de gaúcho, ele realmente é gaúcho, né? Ele é um engenheiro que aprendeu todo o processo de louça e começou a trazer muitas ideias novas para o segmento. Então, assim, até mesmo pessoas antigas começaram, faz sentido esse caminho, faz sentido essa ideia, né? Então,
Como a gente era um novo entrante, então a gente trouxe um novo olhar para louça. Veja o sistema Rimley, sistema de limpeza da bacia. Sim. Né? Até então eram poucas linhas no mercado. Nós trouxemos várias linhas para esse segmento com esse sistema, para ser mais eficiente em termos de limpeza do bojo da bacia. Né? E não paramos nessa tecnologia. Nós evoluímos, né? Evoluímos bastante. Né? E a questão da coerência entre cuba e metal tem uma questão estética, né? Mas principalmente uma questão funcional, aonde eu coloco uma torneira sobre uma cuba com mesa, por exemplo, que é a plataforma que tem na cuba. Então, a distância da onde vai sair a água para você lavar a mão tem que estar coerente, né? Não muito próximo à mesa, senão você vai bater a mão, não vai conseguir lavar. Tem que estar numa posição adequada em termos de usabilidade, tem que estar na altura correta, né? Não somente para não evitar respingo, porque o respingo a gente tem que controlar na vazão, gente. Tem que colocar lá um regulador de vazão, se tiver muita pressão, né, regula para não respingar. Mas assim, tem as questões de usabilidade, de tamanho, de posição. Não existe um padrão, você falou da torneira de mesa, vai instalar lá sobre a mesa da cuba. Independente de marca, modelo, não existe um padrão? É meio padrão entre as fabricantes, né? Mas existem algumas inconsistências, tá? Ah, entendi. Eu imaginava que tipo, tinha regras, tinha norma para isso, entendeu? Tem norma de louça que especifica diâmetro de furo na louça para você poder montar um monocomando, por exemplo, né? Porque no monocomando eu tenho 2 flexíveis e mais sistema de fixação, né? Então, os produtos da China detonam isso, né? Porque as bitolas são todas diferentes, né? Então, tem algumas coisas que são normatizadas, mas tem alguma coisa que é coerência de projeto, né? Para facilitar o uso, né? Para ter uma experiência bacana, olha, você lavar o rosto, as alturas. Então, também a gente passa por estudos isso. Sim. Né? Questões que não estão normatizadas passam por estudos. E a gente avalia isso nos estudos. Né? Então, são vários aspectos que a gente olha para manter uma coerência estética, coerência de usabilidade, de montagem, né? Então tem vários aspectos que são analisados e especificados. Marcelo, o papo está muito bom, está agregando muito valor. Infelizmente eu tenho um compromisso, já uma agenda mais de um mês, não consegui mudar, né? E a gente é muito rico, você vem de longe, né? Então o Marcelo não é daqui de Brasília, né? Vem lá de Santa Catarina, vem lá de Joinville. Então a gente tem que sugar esse homem mesmo com tanta experiência aí, com tanto conhecimento, obrigado. Tanta criatividade. Ó, muito obrigado por você ter participado. Vou deixar vocês aí mais um pouquinho, né? Acho que o Barbosa tem mais umas 30 perguntinhas, só 30 perguntinhas. Não. Mas, ó... Daqui a pouco vai chegar uma cervejinha para nós. Aí. Olha aí, ó. Só espera o chefe sair para chegar. Né? Para beber. Aí. Mas, ó, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Tava, Rosinha, valeu. Muito obrigado. Prazer inefável ter você aqui com a gente. Esse homem aí, rapaz, que é muita informação preciosa e bora lá. De valor aí para o nosso Vértice Cast. Obrigado a você que assistiu a gente. Vamos despedindo, mas não vai embora não. Daqui a pouco vai ter a despedida oficial aí, né? E tem muita coisa boa por vir ainda. Valeu, pessoal. Marcelo, tem algum projeto, isso depois do Hugo ter deixado a gente, né, abandonado, aí eu vou fazer umas perguntas mais de boa. Tem algum projeto que foi desafiador para vocês desenvolverem assim? Na verdade, a gente tem inúmeros projetos assim, que sempre são desafiadores, né? DocVox foi um projeto muito desafiador, que o nosso engenheiro lá, o Roberto, ele teve que desenvolver todo um sistema para poder funcionar. Software mesmo, né? Software, tem que desenvolver a nuvem, né? Tem que fazer os alinhamentos. Então, assim, foi bem complexo. E fazer funcionar realmente, né, o sistema. Né? A Pronto é um projeto muito desafiador. Todas as linhas assinadas... Como que foi feito o desenvolvimento da Pronto para água com gás? É que a Pronto, a gente desenvolveu um fornecedor que já tinha os sistemas prontos. Ah, entendi. Só que o que acontece? Quando a gente desenvolve um fornecedor, a gente traz o produto no padrão do call. Porque a gente especifica de uma forma que
atenda aos nossos requisitos técnicos. É como lá em tecnologia que o cara desenvolve a tecnologia específica e aí desenvolve um fornecedor para produzir aquilo para aquela linha. Exatamente. Então, assim, o fornecedor já tinha o produto, só que a gente pegou o produto, testou e começou a trazer melhorias para atender ao nosso padrão. Então, foi muito desafiador por causa disso, foi um aprendizado muito grande. Então, foi feito todo um trabalho, muitas modificações no produto em virtude do que a gente aprendeu durante os testes. Antes de lançar. Antes de lançar, né? E mesmo depois de lançar, teve várias alterações, né? Em virtude de alguns problemas que aconteceram, né? Nós fomos alterando o produto até deixá-lo mais robusto. Né? Então, sempre assim, quando é um fornecedor que tem uma tecnologia que a gente traz essa tecnologia que ele tem, sempre é dentro do padrão do qual a gente escreve, né, o que a gente precisa e ele tem que se adequar a isso. Legal. Eu tenho uma curiosidade também, e aí até meio que volta um pouquinho num ponto que você falou, na hora de definir, qual problema eu vou resolver e tal. Vocês, pegar a Pronto aqui, que a gente tá comentando sobre ela, não é um produto que vai vender em massa. Não. Né? Então, vocês têm ciência disso. Olhando para o portfólio, faz sentido ter, porque, é um produto para um público bem... É água. Nosso negócio é água. O negócio de vocês é água. Um produto segmentado ali para uma audiência específica, né? Vocês olham para a praça, existe diferença de produto. Na hora que eu vou desenvolver ali, que você vai desenvolver, existe esse pensamento de, cara, sei lá, a região de Brasília... do DF ali não consome esse tipo de produto. Então, a gente não vai ter uma penetração interessante lá. Tal região talvez tenha mais penetração do produto e tal. Vocês pensam nisso também na hora que vai desenvolver um produto? Sim. E também no poder de escala dele? Sim. A área de marketing sempre faz uma estratégia de como a gente vai lançar esse produto. E, principalmente, na hora de entrar com ele no mercado, qual que seria o mercado ou a praça mais relevante para o lançamento? Para testar ali. Exatamente para a gente entender, porque tem os early adopters, tem a galera que compra tecnologia para testar, até depois o produto ter uma maturidade em termos de ciclo de vida, né? Então a gente analisa, né, quais são as melhores praças para introduzir uma inovação, né? Porque assim, a gente não pode ser leviano e pegar um produto como a Pronto, não. Vamos pulverizar aqui no Brasil inteiro. Tem que ser estratégico, gente. Tem que ser estratégico e entender aonde, no primeiro momento, teria mais relevância, para depois ir expandindo. Isso é estratégia, né? Mas esse tipo de produto te permite fazer isso. Permite. Beleza. E o produto que é o produto... Que existe uma aposta de, vai ser, sei lá, a nova... Qual que é uma linha mais vendida do Ocol? Intermediária, assim. Nós temos linha Gali. Vai ser uma nova Gali, por exemplo. Na verdade, daí aí é mais pulverizado, realmente. Porque são home centers, né? Então, realmente é mais pulverizado. E a gente também entende, assim, não, vamos começar por essa praça, depois a gente vai indo para as outras. Mas, realmente, como é home center, é mais pulverizado mesmo. Porque a gente sabe que é um produto que vai ter uma aceitação muito boa e que é um produto para gerar volume. Sim. Volume. E assim, até foi legal, é um ponto que é bom, é importante ressaltar, assim, em termos de qualidade, né? A Gali é uma linha média, por exemplo, né? De uma linha média para uma linha, na verdade, uma linha standard, que vai um pouco abaixo da Gali, até uma linha assinada, por exemplo. Os processos, matéria-prima, todos são idênticos. Interessante. Muda tamanho, muda estética, muda tecnologia. Mas padrão, qualidade, não muda. Então, é legal, dentro da fábrica, lá a gente vê que as matéria-prima, cuidado com o acabamento, é igual, praticamente. Né? Então, a gente tem esse cuidado de manter a essência, manter a excelência de qualidade
em todos, independente do segmento que a gente atua. Portfólio. Eu ia perguntar sobre isso, sobre a questão dos materiais, da diferença de uso. Se realmente os materiais, a matéria-prima utilizada numa linha mais simples é utilizada numa linha mais refinada, mas a curiosidade a Docol está explorando novos tipos de materiais quando você olha para o pilar lá, sustentabilidade, inovação, que vocês... Você pode falar sobre isso? Eu posso, porque isso é natural, né? Você sempre explorar, né, materiais. A gente sempre está testando. Porque faz parte da nossa natureza de curiosidade. Sim. Né? Mas a curiosidade com um propósito e com um foco. Então, é natural a gente explorar novas possibilidades de materiais. Porque, assim, como tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com processo, né? Como eu estava comentando com o Hugo um pouco antes, a gente, né, sempre está de olho em novos processos para agilizar a fabricação, agilizar a manufatura, tornar o produto mais sustentável, né? Então, até acaba que para tornar o produto viável também para o mercado. Exatamente. Porque se teu processo não for otimizado, o produto vai ser mais caro lá na ponta, né? Exatamente. Então, assim, quando se fala em sustentabilidade, pensa-se muito, não, a torneira que vai economizar água. Mas assim, gente, economizar água, basta ir lá fechar, né? Claro que a tecnologia, a torneira, ela ajuda a economizar. Mas a tua consciência e tua atitude, acho que são mais importantes. Fecha a torneira, abre e fecha. Não deixa ela correndo, né? Mas falando em sustentabilidade especificamente, a gente tem uma filosofia assim também voltada à sustentabilidade especificamente. É inteligência de projeto. Como que no projeto eu consigo fazer com que o produto seja mais sustentável na manufatura? Utilizar componentes que já existem dentro da fábrica é um passo. Tornar o produto ser mais facilmente factível. Fica meio estranha essa frase, né? Sim. Mas, assim, é facilitar a manufatura dele. Ou via material, ou via forma, ou via de um processo, uma máquina mais eficiente. Tudo isso é sustentabilidade. Por quê? Eu penso sustentabilidade na cadeia completa. Desde a compra da minha matéria-prima até a entrega do produto, né? Então, e passa muito por projeto também. Quando a gente utiliza componentes já normais de linha dentro da fábrica, a gente evita criar novos componentes. A gente evita criar novos processos. Sim. Então, isso também ajuda. Claro que nem sempre é possível, mas são atitudes que a gente tem de pensar assim, a sustentabilidade além da economia da água. É um fato, tem que economizar água. Mas agora, ir além disso, o que eu posso ter? Sim. Ter um processo mais homogêneo, mais definido, reduzindo o refúgio, né? Melhorando a minha produtividade, né? Até mesmo, como posso dizer assim, até mesmo o bem-estar da fábrica, né? Das pessoas que estão trabalhando ali dentro. Isso é sustentabilidade também, né? Perfeito. Então, acho que a sustentabilidade ele engloba todos esses aspectos, né? Então, é mais ou menos isso que a gente entende lá e o que a gente tenta praticar todos os dias. Legal. Né? Voltada a essa questão de ser muito inteligente na hora de projetar uma torneira. Legal. Vamos voltar para o negócio que você comentou que ia falar para a gente, que era da válvula. Você falou, pô, depois eu contar a história da válvula e tal, que a Docol é pioneira, né? Uhum. A válvula de descarga, gente, surgiu ali na década de 80 por um problema de mercado, mas não da de válvula. 80? Cara nova, né? Final de 70, 80 ali. Aonde, né, tinha um problema de mercado que não tinha nada a ver com a Docol. Na verdade, não tinha. Mexe com água. O negócio é água. Tubo de PVC. O tubo de PVC surgiu
E ele era uma inovação na época, assim. E as válvulas que já existiam no mercado, quando ela fechava, ela estourava o tubo de PVC. Dava o famoso golpe de Ariete. Então, imagina você ter uma coluna d'água, onde a válvula fecha numa velocidade que estanca, né? E gera uma pressão. De uma vez ali. E estourava o tubo. E na época, acho que foi o presidente da Tigre, entrou em contato com a Docol, para a Docol desenvolver uma válvula sem golpe de Ariete. E a Docol fez essa válvula. Né? Então, a partir de um problema de mercado, criamos um produto totalmente inovador, onde a válvula não tinha o golpe de Ariete. Então, ajudou a viabilizar muito o tubo de PVC e a válvula de descarga. Então, a válvula de descarga é um ícone em termos de produto para a Docol. Interessante. E legal, na época que eu era ferramenteiro, eu trabalhei muito com peças usinadas, né, de uma forma geral. E a válvula de descarga me incomodou bastante às vezes. Para produzir? Eu tinha que ajustar os dispositivos, ajustar os sistemas. Porque na máquina que usina, tem um sistema que fixa a peça para ser usinada. E problema de centro de usinagem, de centragem de usinagem, né? Então, assim, eu trabalhei muito com a válvula enquanto eu era ferramenteiro. Então, é um produto, é um ícone para a empresa. E até hoje ela é produzida, né? Então, e sempre ela passa por constantes evoluções. Aí tu veio e colocou uns acabamentozinhos bonitos nela. Depois, assim, para mim, um produto que é também um ícone, para mim, é o acabamento flat. Que normalmente o acabamento da válvula de descarga é algo um pouco mais robusto, com 2 teclas. Mas, assim, esteticamente, tá legal, mas nós precisávamos evoluir aquilo. E me deram o desafio, Marcelo, como é que vamos pensar um acabamento diferente? Né? Daí, nós já tínhamos um acabamento de válvula chamado Luxus, que era uma tecla gigantesca, né, que você acionava. Acho que não está mais em linha. Ele é muito antigo. Eu peguei a mesma essência de funcionamento e criei o flat. Então, ele fica só uma placa plana para acionar a válvula de descarga. Tu consegue ver o eixo lá? Claro que se você inclinar a cabeça, você vê o eixo. Mas ninguém vai inclinar. Mas assim, foi uma forma de a gente mudar a partir de uma necessidade, assim, fugir do convencional, de uma peça grande. Então, vou colocar um desafio para você. Pode colocar. Manda aí. Você fazer um banheiro inteligente. Imagine não ter o acionamento, a válvula. O chuveiro não ter o acabamento. E ele ser comandado por voz. Já pensou? Ao invés de ter... Olha o tanto de economia num processo construtivo que ia ter. Você não ia precisar ter uma tubulação para água quente, água fria. A Alexa, sei lá, não sei o nome do Google lá. Google, liga o chuveiro na temperatura X. Não vem falar que vocês estão fazendo isso, não. Não ia falar isso. Tu foi na revista desse ano? Desse ano, não. Bom, pegando para do Hugo. Mas, assim, nós apresentamos um comando eletrônico de chuveiro lá. Mas precisa do comando ali. Sim, mas na verdade, é uma interface ainda mais amigável. Porque você tem o acionamento como um monocomando, só que é tudo por eletrônico. Então, você mantém o arquétipo do acionamento. Você não... Porque se você também quebrar muito... De vez... Criar uma ruptura muito grande, você cria uma estranheza. Será que vai funcionar? Eu nunca usei isso. É meio estranho. Então, quando você mantém a mesma forma de uso que as pessoas... mas com uma tecnologia totalmente diferente, é legal. É mais fácil de você introduzir a tecnologia no mercado. Sim. E assim, o nosso sistema é muito inteligente. Eu acho que aqueles assentos inteligentes sofreram isso que você está falando. Aí nós temos a bacia Smart, que não tem a válvula. Nós temos uma bacia Smart também. Então, que você... ela
tem várias funções, inclusive tem uma função de asepsia. Então, a gente já tem algumas tecnologias que estão indo nesse caminho, né? Que vão estar de novo aqui na Feira Revestir de 2025. Legal. Né? E mais algumas novidades. Então, tudo isso, né? Todas essas tecnologias, até nós temos um lema lá, né? Que até o Roberto, que é o engenheiro da DocVox, foi ele que é a frase dele, né? A tecnologia não é o final. Desculpa, eu vou voltar ali. A tecnologia não é o fim, ela é o meio. Então, o fim é o benefício que eu entrego à tecnologia. Então, a tecnologia ela está ali para trazer algum benefício. Se ela não trouxer nenhum benefício, não tem por que estar ali. E a tecnologia tem que ser o mais invisível possível. Sim. Né? Para ela ter relevância. Então, nós temos várias tecnologias. É o que Steve Jobs falava, né? Tem que simplesmente funcionar. Tem que funcionar. Isso. E a pessoa não precisa... Ela tem que ser o mais... Ela tem que estar oculta, imperceptível, mas tem que funcionar. Tipo, eu falo, Alexa, quero 500 ml de água. Eu estou aqui agora. Como? Não, o importante é que ela vai me trazer o benefício. Sim. Então, a tecnologia ela é o meio, não o fim. O fim é eu ter os meus 500 ml de água lá sem precisar tocar no produto, por exemplo. Sendo bem simplista aqui, né? Sim. Então, a partir do momento que você tem uma ótima tecnologia com benefício excepcional, o benefício é o que vale. A tecnologia é só o meio. Né? Sim. Voltando, conectar os pontos. Conectar coisas que aparentemente estejam desconexas. Mas, peraí, se eu ligar A com B aqui, eu vou ter um benefício muito bom. Né? Então, isso é muito importante, a gente tem que estar antenado a isso. Legal. 2 últimas perguntas, eu prometo. Deu boa. Vocês, quando vão desenvolver um produto, vocês buscam inspiração em outras coisas que não sejam ligadas Sempre. à decoração ou especificamente à tecnologia? Sei lá, moda? Sempre, Barbosa, sempre. Até para nós, como profissionais de design, ou na engenharia, até na música a gente procura inspiração. Né? É uma forma de criatividade. Por exemplo, como a gente é uma equipe, nós trabalhamos em formato de ULA. Legal. A gente não teve acesso, né? Porque não pode entrar. Exatamente. Mas até onde a gente teve naquela exposição, assim. Isso. E lá no design, que é lá no final da área, assim, trabalha em formato de U. Basicamente, estamos de costas um para o outro. Mas sempre, né, voltado para a janela. Né? E todo mundo está ligado no que todo mundo está falando. E é uma área muito criativa. Então, às vezes, uma palavra vira uma música. A gente faz um link com alguma música existente. É uma forma de libertar a mente também. Estou falando aqui agora de uma forma totalmente subjetiva. Tá? Então, e como cada um tem repertórios diferentes. Né, a gente acaba se conectando. Um traz um ponto, traz outro ponto. Provavelmente há uma mistura também de faixa etária. Sim, eu sou o velhinho lá. Me chamo de velhinho. Aí depois, né, eu sou o velhinho, depois o segundo mais velho tem 37, eu tenho quase 48. Então, assim, já tem uma diferença bem grande. Depois vem com 30, com 27 e com 19. Então, são repertórios, cabeças totalmente diferentes. Que pensam diferente. E legal que cada um completa o outro. E tem a galera da engenharia ainda, que também lá tem uma outra cabeça, uma outra faixa etária, também com outro repertório. Mas há uma simbiose, né, bem interessante. Por quê? Por exemplo, no design, eu fiz o sketch de uma ideia. A gente tem um lema assim, a partir do que tu fez o sketch e botou na parede, é para tomar porrada. É para tomar porrada. Crítica. Legal. Cara, a gente tem assim, ó, não faz sketch, não quer tomar porrada, não bota na parede. Fez o sketch da ideia, desenhou, botou na parede para tomar porrada. Então é assim que a gente trabalha, né? É assim que a gente mantém a nossa criatividade em alta, a gente usa música, tem várias coisas que a gente usa. E a gente olha todos os segmentos.
arte, moda, automóvel, indústria aeroespacial, Elon Musk, Sim. olhando as novas tecnologias, né? A gente olha tudo. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem grupo no Teams, tem grupo. Viu uma novidade, bota no grupo lá. Legal, vai criando ali um Sim. swipe file, né? Exatamente. Então a gente vai botando ali e fica tudo registrado, tudo que a gente compartilha. Instagram, pô, a gente viu um negócio legal no Instagram. Botar na tecnologia. Minha mulher faz isso para correr da casa. Vi uma parede lá. Faz no meu Instagram. A minha esposa, vi isso aqui, vamos fazer em casa também. Tá bom, vamos fazer. Né? Então, a gente compartilha. Na tua casa tem uma torneira desenhada que só você tem? Ainda não. Pô. Mas eu tenho um protótipo lá. Eu tenho um protótipo da Vitalis que a gente usou para teste, né? Então, para a Vitalis, antes de ser lançada, eu levei um para minha casa. Funciona perfeitamente até hoje, assim. Então, eu uso na cozinha, tudo. Usando mesmo? Sim. As duas bicas, eu estou lavando louça aqui, minha esposa já está enchendo as garrafinhas de água, botando na geladeira, no purificador. Funciona simultaneamente. Então, assim, hard use lá. Que legal. A gente usa mesmo. Então, mais ou menos era isso. Sim. Respondendo a tua pergunta. Qual que era a sequência da pergunta agora que eu esqueci? Não, eu tava comentando, eu perguntei a questão de como que vocês, vocês saem da bolha da construção para desenvolver, para pegar insumo. É tudo isso que eu te falei, porque precisa, na verdade, a gente precisa dar sempre um reset. E eu falo muito para os meninos. Você comentou um negócio legal que da simbiose e tal. Aqui a gente tem uma parte do time que tá olhando para a estratégia, tá olhando um pouco mais para frente, né? Essa é a verdade. E a gente, até pouco tempo, hoje a gente diminuiu um pouco esse comportamento, mas até pouco tempo a gente entrava na sala e, que ideia? Cada um jogando ideia e tal. Quando as ideias eram bosta mesmo, aí, nossa, Barbosa, cara, que ideia lixa essa tua. Não faz sentido nenhum, sei lá o que e tal. Por mais que a gente sabe que, a ideia uma hora pode maturar e sair ali, mas a gente tem esse comportamento de deixa fluir, sabe? Deixa vir como vier mesmo e tal, e aqui a gente tá, e é um ambiente que a gente respeita um ao outro. Eu acho, eu particularmente, eu gosto desse movimento, de deixar fluir. Por quê? Porque tem uma coisa que eu comento muito com os meninos também, que é, cara, a gente precisa pegar conhecimento daqui e fazer a transferência de domínio para o que a gente estiver executando. Então, a gente vai desenhar um processo novo, desenhar um painel para acompanhar uma métrica diferente. Dá para pegar o conhecimento que a gente gerou, a ideia que a gente gerou de um lugar, ou então que alguém gerou lá fora no mercado, e a gente transportar para cá. Como que a gente aplica no que a gente quer fazer aqui e tal. Que é essa transferência de domínio. Eu estou pegando o domínio de um lugar e trazendo, aplicando em outro lugar. Né? É o que eu comentei, né? Que eu vejo muita Docol fazer, que é conectar os pontos. Você está pegando o domínio de um negócio, trazendo para cá e tal, e aquilo se torna fácil de usar, aquilo se torna prático, a produção daquilo talvez não vai ser tão complexa como desenhar a parada do zero e tal. Então, a gente aplica muito isso dentro dos processos que a gente cria aqui dentro de casa, sabe? E isso é perfeito porque a gente cria uma autenticidade. Porque, por exemplo, vamos aplicar a metodologia da Amazon, desenvolvimento ágil, por exemplo, aqui dentro, né? Ou dentro de um contexto. Não funciona às vezes. Sim. Mas o que você pega? Você pega a ideia e traz para o teu contexto e ajusta dentro do teu contexto, porque cada contexto é muito particular, cada empresa é empresa, né? Então, você tem que ajustar no teu contexto, até porque são pessoas com pensamentos diferentes, estratégias diferentes de empresa, por exemplo, e tem que ser adaptado. Uma receita que funciona lá pode não funcionar aqui, mas essa apropriação, esse domínio, ela é importante. Sim. E a palavra autenticidade é uma coisa muito legal, porque a gente valoriza a nossa autenticidade, valoriza o que nós realmente somos, né? E é uma coisa que a gente prega muito também, é a questão da autenticidade em tudo que a gente faz. Temos que ser autênticos.
E também, não só isso em âmbito de empresa, eu falo, mas como profissionais também. A autenticidade é a nossa marca registrada. Então, por exemplo, eu não sou muito no discurso de como eu posso extrapolar os adjetivos, ou eu sou direto, até entre parênteses, curto e grosso, né? Então isso é uma particularidade, faz parte isso da minha vem muito de quem é mais técnico, né? Da autenticidade, né? Então assim, mas sou muito eu. Então tudo isso que a gente olha, pô, legal, vamos estudar, vamos entender, pô, como é que a gente adapta para o nosso contexto, como é que a gente adapta para a nossa vida, né? Como é que a gente adapta uma metodologia. Metodologia de design, por exemplo, existem inúmeras. E eu não sou adepto de nenhuma. E, ao mesmo tempo, sou adepto de todas. Por quê? Olha a metodologia, olha, pô, isso aqui é legal. Eu vou aplicar junto com aquele outra que eu vi lá, outra ferramenta que eu vi, eu vou aplicar as duas. Né? Opa, porque aqui eu vou tirar o resultado que eu preciso. No seu contexto. No meu contexto. Né? Então, eu crio, como tu falou, eu crio o domínio sobre aquilo, mas eu adapto uma... Opa, vi uma ferramenta aqui. Com essa ferramenta vai me resolver um problema que eu tenho, que eu não consigo resolver no dia a dia. Parece fácil a gente falando, não, mas é difícil. Tu tem que usar e tem que exercitar. Tu tem que treinar aquilo. Já aconteceu no meu trabalho de mestrado, eu peguei uma metodologia, peguei uma ferramenta e adaptei ela. Porque eu tinha 2 públicos-alvo. Como é que eu vou fazer uma síntese de uma pesquisa com 2 públicos-alvo? Peguei uma ferramenta e adaptei. Eu tive a síntese da minha pesquisa, 2 painéis com o resultado para esses 2 públicos-alvo. E os 2 interagem diretamente. Então, como é que eu iria fazer? Então, eu adaptei e fiz. Então, isso vale para nós. Sim. Como empresa, como profissionais, sempre estar olhando as coisas e trazendo essas ferramentas, trazendo essas informações para o nosso contexto e adaptando para a nossa realidade, para sermos sempre autênticos. Que legal. Marcelo, que papo bom. Eu Muito gosto bom do assunto pra caracas, então a gente ficaria aqui mais horas aí. Mas para finalizar, uma pergunta aí. Como que você enxerga a Docol nos próximos 5 anos, em termos de inovação e voltado para a área de design, principalmente, para a tua área? São 5 anos que serão de transformação, gente. Assim, eu acho que vocês podem esperar muita coisa boa. Estou fazendo discurso padrão aqui, tá? eu tô percebendo. Eu já tentei 3 vezes aqui extrair coisa, mas tá difícil. Porque realmente é importante a gente ter essa transformação, mas essa transformação vem de um olhar, eu não quero usar um clichê aqui, mas é um olhar, uma visão desconstruída de tudo que nós já fizemos, né? Olhando, desconstruindo e tentando achar um novo caminho. Né? Talvez achar não seja o verbo correto, né? Mas olhar para o nosso segmento e começar a entender, tá, beleza, existem várias tendências, existem vários fatos que estão acontecendo que vão impactar o futuro. Como que isso vem, ou como que a gente pode trazer isso para o nosso desenvolvimento do produto? Sim. Então, é um momento de importante transformação. Eu falei que era a última, mas deixa eu emendar. Pode emendar. Você falou, você acredita que nesse mercado, no nosso mercado, nos próximos 5 anos, vai evoluir, não igual, mas vai evoluir num percentual alto frente à evolução tecnológica, por exemplo, com IA? Você enxerga já o uso da tecnologia que, eu acredito que nos próximos 5 anos vai ser surreal. Tu acredita que na nossa área essa evolução agora com IA vai impactar na evolução no desenvolvimento de produto da nossa área, da construção? Sim. Como eu falei, é uma ferramenta
que se você souber utilizar muito bem, vai te trazer novas perspectivas. E eu particularmente uso algumas com um propósito bem específico. Tu usa alguma de imagem assim? Porque se tu usar, tu não pode me falar no off ali, porque eu não uso nenhuma de imagem. Eu não sei nem operar. No off eu te explico. Por quê? Como necessidade de ser ágil hoje, a IA como ferramenta é a mesma coisa como metodologia. A IA te dá uma velocidade até para você construir o pensamento. Pessoal, só que assim, a IA, eu controlo a IA. Não é. Eu tenho que ser muito inteligente na hora de usar o prompt. Não para ter a resposta que eu quero, mas para entender alguns aspectos do que eu estou precisando resolver. Perfeito. Então, eu tenho que ser muito inteligente, né? Por quê? Porque a IA, ela vem agregar o meu pensamento. Eu consigo acelerar meu pensamento com a IA. Eu consigo sair da inércia muito rápido com a IA. Sim, sim. Eu consigo gerar conhecimento, mas eu tenho que ser inteligente na hora de colocar no prompt o que eu preciso trabalhar. E a gente olhando, e eu como colaborador, gestor, eu estou olhando hoje ainda muito mais não para criar, mas para inseri-la dentro de processos que são feitos hoje e que eu não preciso mais, cara, entre aspas não, perder tempo fazendo aquilo ali. Então, você tem um processo que tem 10 passos, desses 10 passos, 2 pode ser feito com IA. Por que não ser feito com IA, entendeu? Tô olhando muito para isso. Isso mesmo. E, particularmente, da forma como eu uso a IA me ajuda por isso que eu falei, é importante a questão do prompt. O que você vai questionar e o que você vai colocar como ponto de partida. Ela me ajuda a sair da inércia. Mas ela não desenha por mim, ela não pensa por mim e ela não faz por mim. Legal. Né? Porque, assim, às vezes você está com muita coisa na cabeça, pensando. Como que eu vou depurar isso? A IA te ajuda, mas ela não pensa por mim, ela não desenha por mim e ela não faz por mim. Perfeito. Sou eu que domino, sou eu que faço, sou eu que tenho inteligência. Ela me ajuda a deixar claro alguns pontos que vão acelerar o meu processo. Legal. Ou se eu preciso ilustrar um conceito, né? Ela vai me ajudar a acelerar isso, do que eu, às vezes, ir fazer uma pesquisa, levantar referências. Enquanto ela está fazendo isso por mim, eu estou evoluindo no projeto, mas sou eu que estou no domínio. Isso é importante sempre, porque senão eu vou virar um profissional viciado em IA. Eu vou perder minha autenticidade. E onde que está a minha autenticidade? É eu controlar o meu pensamento e o meu pensamento controlar a minha mão, porque é a minha mão aonde eu vou desenhar, aonde eu vou trazer a solução, aonde eu vou escrever o storytelling, mas isso está sobre o meu domínio, não sobre o domínio da IA. Perfeito. Marcelo, obrigado pelo papo. Conversa maravilhosa. Passaria mais horas aqui falando sobre isso. Legal. Mas a gente pode ir almoçar e falar sobre isso. Com certeza. Sobre as coisas que não deu para falar aqui, pô. Vê se você abre aí os próximos passos da DoCall. Isso é meio difícil. Mas assim, agradeço também essa oportunidade. Eu acho que quando a gente fala abertamente sobre design, sobre produtos, sobre a DoCall especificamente, né? Acho que isso é muito importante, né? Levando para os espectadores toda essa... um pouco além do que é a marca. A transparência mesmo. Transparência. Você vê só a marca ali, né? Mas o que é a marca?
que é a essência da marca. Eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço muito essa abertura e essa oportunidade. Maravilha, muito obrigado pela presença. Gente, para você que assistiu até aqui, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. O nosso podcast, além daqui do YouTube, que você está vendo, ele está disponível também no Spotify, Vértice Cast. Muito obrigado até aqui e a gente se encontra no Vértice.